Olá, boa tarde, 5h45. O Gazeta News está no ar e essas são as principais notícias de hoje. Polícia ainda procura a quadrilha que invadiu o laboratório da USP para roubar bobinas de cobre. 14 mortes por afogamento são registradas no litoral de São Paulo. Os destaques da agenda cultural neste começo de 2026 e o início da maior competição de futebol de base do mundo. E do transporte público na capital. Vamos com informações do trânsito, abrir imagens aqui da Avenida Paulista. Tudo muito tranquilo nos dois sentidos, o índice de congestionamento é muito baixo em São Paulo e por causa dessa calmaria, o rodízio municipal de veículos segue suspenso até o dia 9 de janeiro, próxima sexta-feira. Agora a gente tem informações que acabam de chegar do Corpo de Bombeiros. Uma árvore caiu no Parque Ibirapuera, próximo ao Portão 3. Informações preliminares indicam 2 vítimas. Não há informações ainda sobre o estado de saúde dela, sendo uma vítima uma mulher de 57 anos com traumatismo craniano encefálico. O socorro está acontecendo nesse momento. A gente vai trazer mais atualizações desse caso no Jornal da Gazeta. Vamos ver agora como é que está a situação do transporte público. Imagens na tela das linhas do metrô, operação toda normal em todas essas linhas. E agora a gente troca a tela para a CPTM. Vamos trocar isso aí. Os trilhos da CPTM também têm operação normal. A gente vê em amarelo a operação parcial na linha 11 Coral. Isso por causa de obras do metrô. Trens não circulam entre Corinthians, Itaquera e Tatuapé. O governo de São Paulo abriu uma consulta pública sobre a privatização do Parque Linear Bruno Covas na marginal do Rio Pinheiros. E é coordenada pelas secretarias estaduais de parcerias em investimentos e de meio ambiente. O modelo da concessão, chamado de permissão de uso qualificado, valerá por até 4 anos e prevê 20 milhões de reais em investimentos e manutenção. A empresa escolhida poderá explorar as áreas do parque com realização de shows, eventos e outros serviços de alimentação e lazer, sem afetar os projetos de preservação ambiental e sem cobrar pela entrada do público. A permissão poderá ser revogada em caso de descumprimento. Criado em 2021, o Parque Linear Bruno Covas faz parte do Novo Rio Pinheiros, um projeto de regeneração urbana dessa área de São Paulo. São 8 quilômetros de extensão entre a Ponte Cidade Jardim e o projeto Pomar Urbano, próximo à Ponte João Dias. O local conta com ciclovias, pista de corrida, áreas de lazer e piqueniques. A polícia ainda procura os criminosos que invadiram um laboratório do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e roubaram equipamentos e materiais. O crime aconteceu na virada do Ano Novo, no campus do Butantã, na zona oeste da capital paulista. A ação foi registrada por câmeras de segurança que já foram fornecidas às autoridades para auxiliar na investigação. 2 vigilantes disseram à polícia que foram abordados por 2 criminosos que anunciaram o assalto. Enquanto os trabalhadores eram mantidos reféns, outros 2 ladrões chegaram ao espaço em uma van. De acordo com o boletim de ocorrência, os assaltantes levaram 8 bobinas de fio de cobre, 80 metros de cabos plásticos, além dos celulares das vítimas. Segundo a direção do Instituto de Energia e Ambiente, os ladrões também roubaram 2 computadores e HDs com softwares. Os equipamentos tinham resultados e dados apurados no laboratório e são essenciais para o funcionamento do espaço. Os vigilantes relataram que foram obrigados, sob a mira de armas de fogo, a ajudar a carregar os objetos roubados para dentro do veículo. O caso foi registrado no 91DP do Butantã. A USP ainda não divulgou o valor total do prejuízo financeiro causado pelo roubo. A cidade de São Paulo registrou um aumento na ocupação dos hotéis nesse fim de ano, reflexo dos investimentos nas festas de fim de ano, na decoração das ruas e o atrativo da corrida de São Silvestre. O repórter Rodrigo Vicente fala ao vivo com a gente, tem mais detalhes. Boa tarde para você, Rodrigo. Oi, Fernanda. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Gazeta News. Pois é, segundo levantamento, estimativas aí da Federação de Bares, Hotéis e Restaurantes do Estado de São Paulo, houve um faturamento consolidado em 340 milhões de reais entre Natal e Ano Novo.
Isso representa quase 5% em relação ao ano de 2024. Isso tudo, claro, impulsionado pela maior circulação de turistas e também pela diversificação de experiências oferecidas em todo o estado. Bem, na capital, os números da taxa de ocupação tem crescido significativamente. Inclusive, eu conversei com o Bruno Omori, que é diretor de jogos e hospitalidade da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares aqui do estado de São Paulo, e ele falou um pouco conosco sobre essa taxa de ocupação na capital e no estado. Nós vamos conferir agora o que ele disse. O Natal, ele teve uma evolução crescente. Antigamente ele não tinha basicamente nada em São Paulo, ele evoluiu pela força de compras e nós tivemos um público também por causa das luzes de Natal. A cidade, muito tempo, não estava tão bonita. E nós estamos falando só da Paulista de Ibirapuera, Avenida Nazaré, o centro de São Paulo iluminado, bonito, com famílias, com segurança. Dentro do Natal, nós tivemos uma taxa de ocupação na cidade de São Paulo, em geral, de mais ou menos 35%, e era zero há 20 anos atrás. E dentro da cidade de São Paulo, passamos de 55% de taxa de ocupação, e nós tínhamos em torno de 10% aí há 20 anos atrás. E começou hoje a maior competição de futebol de base do mundo e já tivemos rede balançando na Copinha São Paulo de Futebol Júnior. As informações com o repórter Alexandre Silvestre. Boa tarde para você. Fala, Fê, tudo bem? Feliz ano novo para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso Gazeta News. A Copinha São Paulo de Futebol Júnior já começou. O maior campeão da Copinha de Futebol Júnior é o Corinthians, com 11 conquistas, e o último campeão é o São Paulo, que ganhou em 2025 e é pentacampeão. Corinthians vai estrear sábado, amanhã, em Jaú, contra o Trindade de Goiás. O São Paulo joga no domingo em Sorocaba, diante da equipe da Maruinense do Sergipe. Também no domingo, em São Carlos, o Santos entra em campo para pegar o Real Brasília. E na segunda-feira, o Palmeiras joga a primeira dele na Copinha contra o Monte Roraima. A partida será segunda-feira, como eu disse, na Arena Barueri. E eu volto já já com mais informações dos times de São Paulo, os times profissionais, no Gazeta Esportiva. Valeu, Silvestre. Vamos ver os destaques da agenda cultural nesse começo de 2026? Estreia amanhã no Teatro Claro Mais SP o musical Domingo no Parque, baseado em uma das composições mais significativas da carreira de Gilberto Gil. O espetáculo tem direção de Alexandre Reineck e direção musical de Ben Gil, filho do artista. Com elenco e equipe formados por artistas e profissionais negros, o musical destaca elementos como costumes, danças, religiosidade, alimentação e capoeira. A trama se passa em Salvador, no início da década de 70, e tem como pano de fundo toda a situação sociopolítica do Brasil, que atravessava a violenta opressão da ditadura militar. E, claro, fala do triângulo amoroso que é destaque na canção de Gil, entre Juliana, José e seu amigo João. A peça fica em cartaz até 8 de fevereiro. O Teatro Claro Mais SP fica no Vila Olímpia Shopping. Ingressos a partir de R$ 50. A exposição Cazuza Exagerado está em cartaz no Shopping Eldorado. É uma celebração dos 40 anos do álbum de mesmo nome e da vida e obra do artista. São 11 salas interativas recheadas de história, memória e emoção. Cada detalhe foi cuidadosamente selecionado com curadoria oficial de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, e reconta toda a trajetória, desde a infância, a adolescência rebelde, o início na música, os grandes sucessos e a morte precoce vítima da AIDS. A exposição está em cartaz até março, de segunda a domingo, seguindo os horários do shopping. Ingressos a R$ 40 no site Fever Up. Um dia muito especial, estrelado por Reinaldo Gianecchini e Maria Casadeval, volta em cartaz para uma temporada no Teatro Bradesco, de 10 de janeiro a 15 de fevereiro. O espetáculo adapta aos palcos o filme homônimo, estrelado por Sofia Loren e Marcello Mastroianni em 1977. É uma história de amor entre duas pessoas muito diferentes. A peça aborda temas como aceitação, amor, transformação, preconceito
preconceitos e o papel da mulher na sociedade. Sessões aos sábados, às 19 horas e aos domingos, às 18. O Teatro Bradesco fica no Bourbon Shopping, em Perdizes. Ingressos a partir de R$ 60. Um dos grandes destaques da música brasileira na atualidade, a cantora Agnes Nunes apresenta faixas de seus 2 álbuns autorais em 2 shows no Sesc Pompeia. No repertório, músicas como Amor é Bom Quando Tem Chama, A Maré e Coração Marruá. As apresentações acontecem nos dias 8 e 9 de janeiro e as vendas online já estão esgotadas. Ingressos a partir de R$ 21 diretamente nas bilheterias presenciais das unidades do Sesc São Paulo. E eu aqui tentando me blindar de solidão. E você tem um canal de comunicação com o Gazeta News, é o nosso Gazap. É um número de WhatsApp exclusivo para mandar denúncias, sugestões e flagrantes da cidade. Vamos anotar então o nosso Gazap, é o 11 99161 6121. Estamos esperando, então, suas fotos e seus vídeos com cenas da cidade. O número, de novo, é o 11 99161 6121. Participe. Uma situação que se agrava nessa época de calor e de férias são os afogamentos no mar. No litoral paulista, entre dezembro e ontem, os bombeiros realizaram mais de 1.000 salvamentos e 14 pessoas acabaram morrendo, 6 casos só na virada do ano. No Rio de Janeiro, foram mais de 1.600 resgates somente entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. No litoral fluminense, o aumento no número de resgates foi atribuído à ressaca no mar, que dificultou a segurança dos banhistas. A Marinha emitiu um alerta com previsão de ondas de 2,5 metros bem na virada do ano. O levantamento dos bombeiros do estado apontou 1.167 salvamentos na capital, sendo 399 em Ipanema, 396 na praia de Copacabana, 239 no Leme, 59 no Arpoador, 32 no Leblon e no Diabo, 8 em São Conrado, 1 na Praia do Pepino e 1 no Vidigal. Outros 499 resgates foram feitos em outras cidades do estado. No mesmo período do ano anterior, foram apenas 29 salvamentos na capital fluminense. Em São Paulo, o número foi menor, mas ainda assim com gravidade. 14 pessoas morreram afogadas no litoral de São Paulo de dezembro de 2025 até ontem. No período foram 1.015 salvamentos. Somente no primeiro dia de 2026 foram 3 vítimas contabilizadas pelos bombeiros. Os óbitos foram registrados em Guarujá, Bertioga e Praia Grande. Ainda há 2 corpos aguardando por reconhecimento e 1 desaparecido. Vamos falar do tempo agora, e hoje as temperaturas já estão mais baixas aqui em São Paulo em relação aos últimos dias, né? Vamos ao nosso giro de temperaturas. Zona Leste agora tem 25 graus. Agora termômetros na Zona Oeste também marcam 25. Zona Norte, então vamos mudar, 26 graus por lá. Mesma marca dos termômetros na Zona Sul e temos 27 graus agora na região central de São Paulo. Uma frente fria vai mudar o tempo aqui no estado. Amanhã o dia começa com sol, tempo ainda abafado. À tarde, há chance de pancadas de chuva com risco de temporais fortes em alguns pontos. Próximos 3 dias na capital agora na tela para você. Amanhã a máxima então chega ainda a 30 graus. A frente fria vai abrir caminho para um ar frio de origem polar, vai derrubar as máximas. No domingo vai fazer de 18 a 24 graus. Na segunda, mínima de apenas 17 e máxima de só 23. É bem baixo para o mês de janeiro, quase 10 graus a menos do que tem feito nos últimos dias. É isso, eu fico por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal da Gazeta, que